Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Meu Deus, que delícia que está esse lugar! Aleluia, Jesus, que presença maravilhosa. Meu Deus, aleluia, Jesus, nós amamos a Tua presença, Pai. Não consigo explicar, mas eu posso te dizer que nunca é igual. Deus sempre tem uma coisa nova para fazer, sabe? E a mensagem de agora é o que vem antes da coisa nova. Eu quero falar sobre o treinamento de Deus. Vocês já não comemoraram igual antes? Porque eu avisei que não é fácil. Se você for pro Bop lindo, vai ter que ter um pé de pra sair do nada assim, um tapão na orelha. Você vai dizer, oh meu Deus, por que eu escolhi isso para minha vida? Só tem uma coisa que é diferente. Seja o Bop, seja o exército, você escolhe o exército. Com Deus não. Ele escolhe o plano, Ele escolhe o treinamento. Se lasquemos. Ou vive o treino para viver o propósito, ou foge do treino e o propósito nunca chega. Amém? A gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir um favor. Ô gente, filma o povo do sininho, que eles têm o meu coração. Oh Deus do céu. Curte o vídeo antes de começar. Antes de começar, curte rapidinho, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, pros agiotas, manda pra todo mundo. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Amém? E eu não sei, mas talvez a gente deve estar na beirinha dos 10 milhões agora. E quando alcançar os 10 milhões, vamos para Israel gravar uma série lá. Então, se já bateu 10 milhões, só esperar a plaquinha chegar, que nós vamos fazer o sorteio. E você vai, você que tá aí. Aliás, se você crê que é você, comenta, sou eu. Comenta lá também. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de tomar água. Obrigado. Capítulo 6 de Marcos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Uau! Sabe, algumas coisas são, para mim, difíceis demais de entender. Porque Jesus não foi uma novidade. Jesus foi uma promessa que se cumpriu. Quando você lê o Velho Testamento,
Tudo ele está dizendo: está vindo um homem que é filho de Deus, e ele vai nos salvar de tudo. É verdade, está na Bíblia. Isaías profetizou 400 anos antes dele chegar: sobre as suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como ovelha muda levaram para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. E o nome dele será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Eis que o teu Salvador vem, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Ele é justo, ele salva. Estava apontando para ele, ou seja, eis aí o Salvador. Uau. Ele vai nascer numa família real, ele vai ser da realeza, ele vai usar roupa de marca, ele vai usar tênis top. Afinal de contas, o destino dele é o Salvador. Aí vem Jesus. Aí Jesus, irmão, quebra com toda a expectativa, toda. Primeiro, que ele é um fugitivo antes de nascer, porque para ele não morrer, a mãe dele teve que fugir para Belém. Já começou assim. Só que ela não foi para o hotel de Belém, na avenida, no 4 estrelas pelo menos. Não, irmão. Acharam uma manjedoura para o nosso Jesus nascer. Nossa, que horrível. Por que uma manjedoura, Jesus? Relaxa, deixa o menino nascer. O que importa não é como começa, é como termina. Eu já dei um spoiler. Oh meu Deus, eu preciso melhorar nessa parte. Diga com a boquinha que Jesus te deu linda. Diga, fala assim, ó: o que importa não é como começa, é como termina. Aí bom, mas pelo menos o pai do José era rico. O pai do José inventou o iPhone da época. Era o Joseph Jobs. Não, irmão, José era duro. Morava numa kitnet e tinha uma marcenaria. E aí Jesus foi estudar em Harvard, da Galileia. Não, irmão, Jesus ajudava o pai dele. Engraçado porque a Bíblia fragmenta em 3 partes a história: o nascimento, uma parte da adolescência e a missão integral de Jesus. Quando ele nasce, a Bíblia diz que os reis magos vão, levam presentes, ouro, mirra. Eles levam. E a Bíblia diz que nasceu o Salvador, foi apresentado no templo, e aí para a história. E aí Jesus aparece do nada, e ele tem 12 anos. Só que com 12 anos ele estava no templo, na festa dos tabernáculos, com a família. E nessa festa, Jesus começou a falar. E ele começa a falar, e os mestres começam a ficar atônitos com esse garoto. Quem é esse menino? E a mãe dele vai embora e se esquece dele. Ele fica 3 dias lá. E aí voltam, resgatam Jesus, e acaba a história. E aí a gente vai ouvir Jesus aparecendo com 30 anos. Ou seja, dos 12 aos 30, ninguém falou o que ele fez. O livro que lemos, no capítulo que chegamos, que é Marcos 6:3, fala dos vizinhos dele, porque nada é mais fofoqueiro do que vizinho. Posso ouvir um amém? Lembre que você também é o vizinho fofoqueiro de alguém. Amém? Eu queria desabafar sobre isso.
mas prefiro continuar. Mas ainda estou com vontade de desabafar sobre isso. Mas é melhor continuar. Fofoqueiro tudo me olhando, falando: conta, pelo amor de Jesus, conta o que aconteceu, irmão. Deixa pra lá. Bom, vizinho é fofoqueiro. E os vizinhos de Jesus viram ele crescer, viram ele fazendo móveis, viram ele trabalhando junto com o pai na marcenaria. E é difícil para quem viu você vivendo o ordinário encontrar você vivendo algo extraordinário, porque buga a mente, porque você olha para o ponto de partida e não tem nada a ver com o ponto de chegada. Você entende? E aí eu sou curioso e eu juro para vocês, e é até pecado jurar, que eu fiquei tentando encontrar uma história de um cliente de Jesus, de um Reclame Aqui. Sabe, sério, de verdade, eu queria dizer: Isabel, nossa, preciso de um móvel para cama, botar na frente para o meu menininho João sentar. Ah, Jesus fez, nossa, ficou bom. Oh, homem bom do móvel, acabamento, homem top. Tem nada, porque o ordinário não vira notícia, o ordinário não vira história, o ordinário só importa para uma pessoa, para quem está vivendo. Só que o problema maior é que todo mundo desiste aqui no ordinário, nunca no extraordinário. Eu vou ser mais claro com você. É porque mesmo você sabendo que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mesmo você sabendo que Ele tem planos extraordinários ao teu respeito, você vai ter que viver o ordinário antes do extraordinário. Você vai ter que viver o simples antes do incrível, porque ninguém é formado no extraordinário, a gente é formado no ordinário. Lindos, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador, mas Ele foi carpinteiro antes de nos salvar. O que me diz é que existe algo que precisa ser levado em conta. Ninguém pode ser exposto antes de ser treinado. E treino não vira notícia. Missão concluída, sim. Sabe o que a gente esquece? É que todo mundo da Bíblia era outra coisa antes de Jesus chegar. E tem gente que depois que Jesus chegou, ficou 16 anos fazendo o mesmo trabalho. Jesus era o Salvador desde o primeiro dia, mas o tempo dele foi com 30 anos. E é difícil para nós isso, porque a parte mais complicada da vida é ouvir sobre o extraordinário vivendo o ordinário. A maioria de nós temos problema com palavras que falam coisas incríveis sobre o nosso futuro, porque a gente olha para a realidade, a gente é realista, não é verdade? Eu comecei a pesquisar homens da Bíblia e suas histórias, e aí eu comecei a ver que um era agricultor, o outro trabalhava tirando leite, um cuidava das terras, outro era agricultor, mas ninguém era grande quando Deus chegou. Aliás, Deus nunca escolheu alguém que estava parado. Meu Deus, muito obrigado, irmã. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo: Deus nunca pegou desocupados. Todas as vezes Deus encontrou pessoas trabalhando, se movendo naquilo que estava disponível para aquela hora. Amém? Deus não encontrou Davi na casa de Saul, Deus encontrou Davi cuidando de ovelhas no pasto. Você consegue entender que isso diz muito sobre a gente? Aí eu tenho uma inspiração, uma pessoa que eu amo muito, que é o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Estima-se que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas presencialmente. Foi o conselheiro de basicamente
todos os presidentes dos Estados Unidos, mas era leiteiro. O pai dele tinha uma pequena propriedade e o primeiro trabalho dele não foi pregando para milhares. Ele era um leiteiro. Do leiteiro, um radialista. Da rádio, uma pequena igreja. E de uma pequena igreja, o mundo. Deus sabia, desde o primeiro momento que esse garotinho nasceu, que ele seria o maior evangelista da história. Mas Deus não fez ele nascer na casa de um evangelista, fez nascer na casa de um fazendeiro. Porque de verdade, a geografia é o que menos importa com o Senhor. De verdade, o seu background não muda absolutamente nada o que Ele tem para fazer para você. Não muda nada. Mas é nesses lugares que nós somos testados, treinados e aprovados. Sabe, lembra do texto? Porque fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Uau! Lindo. Hoje as pessoas sabem quem eu sou, pelo menos algumas pessoas sabem. Mas a minha história, ela começou bem antes, né? 9 de abril de 1990. Para que ninguém pegue calculadora, 34 anos. E sim, é botox e... Bom, pelo menos eu falo. Ai, Jesus amado. Bom, eu vou contar rapidamente. Com 13 anos, eu fazia caixa de sacola plástica. Com 14 anos, eu costurava pacote de carvão. Com 15 anos, eu voltei a trabalhar empacotando sacola plástica. Com 16 anos, eu fui estagiário da Caixa Econômica. Respeita a minha história. Com 18 anos, eu fui vendedor de tênis. Com 20 anos, eu virei bancário. Ganhava uma mixaria. Não é verdade? Minha função era prospector de negócios. Uau! Um belo dia eu estou numa feira e a mulher diz: o que você faz? Eu digo: sou prospector de negócios. E eu sempre fui muito sincero. E ela disse: nossa, que chique. E eu respondi a ela: pena que não ganha nada. Aí eu olho para o lado. Arrepiou tudo. Minha gerente estava ouvindo. Eu era amado naquela instituição. Depois fui radialista. Trabalhei 7 anos num programa de rádio. 3 como voluntário. Eu pagava para ir, pagava combustível, ficava esperando alguém abrir a rádio para eu entrar, porque nem chave eu tinha, mas estava lá. Quando eu fiz 22 anos, alguém disse para mim: por que você não conta o seu testemunho? E aí eu fui na primeira igreja e tinham 30 pessoas. E eu preguei como se estivesse em Paulínia hoje. Porque nunca foi sobre o tamanho do público, nunca foi sobre o lugar, foi sobre a mensagem que mudou a minha vida para sempre. Ou seja, antes de chegar aqui, tem uma história que ninguém conta e que não interessa para ninguém, mas para mim. Eu agradeço a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas humilhações, obrigado pelas crises, obrigado pelas angústias, obrigado, Senhor, porque nesse tempo eu te conheci de um jeito que jamais te conheceria vivendo o que eu vivo hoje. Porque lindo, sejamos sinceros, o lugar mais poderoso para se conhecer Jesus é nos dias difíceis. São nesses dias que a gente precisa dele
São nesses dias. Só que aqui mora o segredo de tudo. Porque nesse lugar é o lugar da desistência. É o lugar onde nós levantamos os olhos e o horizonte que nos foi prometido não aparece nem no GPS. Então, nesse lugar a gente começa a blasfemar contra Deus. Nesse lugar a gente para. E aí a gente pega outro caminho e diz: deixa, vou fazer da minha maneira, vou fazer longe da vontade do Senhor, vou fazer o que eu quero. E aí Deus assim estava quase acabando, sabe, estava pertinho, volta, não vai não. Aí você diz: não, é impossível Deus fazer. E aí a gente começa a usar o processo para dizer o porquê Deus não vai cumprir o que prometeu. A gente diz: olha onde eu estou, olha o trabalho que eu trabalho, olha a minha família, olha a minha história. E lindo, posso te falar, esse deveria ser exatamente o motivo que você deveria agradecer e não reclamar. Meu Deus, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Meu lindo, a hora certa de ser grato a Jesus, a hora certa de manifestar o que você sente, não é quando aquilo que você quer se torna a sua realidade. É enquanto aquilo que você está vivendo, que nem sempre é o que você gosta, mas você consegue olhar para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti. Muito obrigado, Jesus, porque o que eu tenho é o sonho de alguém. Muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela minha história. Não importa, Jesus. Bom, e aí a gente aprende algo valioso, que quando a gente agradece, o que demoraria anos começa a passar meses e acaba. Não, peraí. Ai, Jesus, olha, rápido, já contei, mas vou contar de novo. Eu tinha um carro chamado Symbol. Por que você riu? Bom, mas antes eu tinha um Honda Civic. Muito obrigado pelo apoio. Mas eu tinha que construir uma casa, então eu vendi o Honda Civic. E eu comprei um Symbol, que não foi eu que comprei, foi meu pai. Ele pagou 13 mil reais. O Symbol veio para minha mão e eu fui na casa de um amigo muito debochado, que olhou e disse: seja bem-vindo ao seleto grupo de 14 pessoas que tem um Symbol no Brasil. Bom, apelidei o carro naquele dia de Simbólico. Então, aonde eu ia, eu dizia: tem vaga para o Simbólico? Simbólico é o que você trata como algo que representa, mas não faz a mesma coisa. Ele é simbólico, sabe? E aí eu reclamava, eu amaldiçoava, porque com brincadeiras de mau gosto a gente também amaldiçoa. Sabe, quando você desdenha daquilo que é o sonho de alguém. E eu vivi isso durante alguns meses. Fui na casa de um amigo muito rico que tinha uma Hilux. Uau! Isso pra mim, meu lindo, era tipo, uau! Era o Ike Batista que eu conhecia. E eu me lembro de estar na casa dele e eu tava louco para entrar na Hilux, para ver. Uau! Uma caminhoneta. Só que ele parou na frente de uma Bis e começou a elogiar a Bis. Bis é aquela motinha pequenininha. E ele começou a dizer: rapaz, você não imagina o negócio que eu fiz nessa moto. Uau! E ele começou a dizer: nossa, moto maravilhosa, faz tudo e me leva, econômica. Rapaz, eu não sei nem quanto gasta de gasolina, porque parece que faz uns 3 anos que eu abasteci. E eu tô olhando pra moto e pra Hilux. E ele gava a moto e não gava a Hilux. Aí o Senhor falou pra mim: viu, tonto? Não é pelo valor, é pelo que serve. Calma.
E você com um carro que é o sonho da vida de alguém que só tem uma moto, zombando porque não é o que você queria ainda. Eu não sou chorão. A lágrima começou a correr na frente do homem. Na cabeça dele, ele pronto, vendia bis para alguém. Mas só pode. E eu falei: Paula, corre aqui, minha mulher. A esposa desceu, a lágrima correndo, falei assim: vamos embora. Aí o homem pensou: tá com inveja da bis agora. Falei para ele: outra hora eu te explico. Entrei dentro do carro. Era um trajeto de 40 minutos. E eu disse para Paula: a gente vai agradecer a Jesus pelo carro que a gente tem. A gente vai agradecer agora. Irmão, durante 30 minutos a gente foi até em casa chorando dentro do carro. E a gente disse: Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Tem gente que não tem, Senhor. E a gente tem, olha que coisa boa, Jesus. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tem terra, Senhor, olha que maravilhoso. 13 por litro, olha só, Jesus. Tem gente que reclama que a gasolina tá cara. E eu tô... Irmão, naquele dia eu vi todos os pontos positivos daquele carro. E eu falo que quando eu cheguei em casa, o símbolo trancou a porta. Ele não queria que eu saísse. Ele nunca se sentiu tão amado na vida dele. Quando eu consegui abrir a porta, ele deu 2 piscadinhas para mim e falou: te amo, cara. Você viu em mim o que nunca ninguém viu. Só que o dia que eu saí do símbolo, sem saber, eu estava dando tchau para ele. Porque o dia que você agradece pela estação que Deus te colocou, significa que você está preparado para ir para o próximo nível que Ele tem para você. Entende? Quando você para de reclamar e agradece por onde Jesus já te colocou, mesmo que ainda não seja o lugar que você deseja, mesmo ainda que não seja aquilo que você espera, mas quando você olha para o céu e diz: Jesus, muito obrigado, aleluia. Parece que no céu faz assim, ó, check. Está pronto para o próximo. Até o dia que o treinamento termina e a missão principal se apodera de você. E nesse dia você olha para trás e diz: agora eu entendi. Aleluia, Jesus, aleluia. Bom, eu preciso terminar. É porque o dia que o carpinteiro deixou de ser carpinteiro, ele virou o salvador de todo mundo. Não, você nem deu moral. Irmão, imagina quem fez o móvel com o homem, falando: é meu, ninguém toca, vai para o meu museu agora. Quem foi que fez? Foi Jesus, mas ele não é o salvador. Mas antes foi um marceneiro. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho maravilhoso quando eu encontro gente que eu vim de tênis. Irmão, eu era embrulhão. Eu dava uns golpes fortes. Eu elogiava os tênis, irmão. Nossa, esse tênis aqui parece que você está pisando nas nuvens. Irmão, eu me lembro de um dia que foi uma mulher jovem, bonita, com um velho. E eu falei para ela: pergunta pro teu pai se ele gostou. E ela disse: é meu marido. Ah, irmão, eu imagino o velho dela, e ficou bolado comigo. Liga o YouTube. Então, vem cá, novinha. Esse menino não falou que eu era o teu pai? Rapaz, 10 milhões de inscritos. Aí a novinha vem. Ela disse: sim. Antes ele falava que você era meu pai. Agora ele está dizendo que tem um outro homem que é meu pai.
e que tem o poder para mudar a minha vida, e o nome dele é Jesus. Meu Deus! Irmão, você pensou se o Simon me vê? Nossa, deve estar morrendo de saudade de mim. Quando ele vê, nossa, vai ficar perdidinho. Rapaz, esse garoto me tinha esses dias atrás. Que rolou na vida dele? Irmão, já pensou se o pedreiro que deu o golpe em mim na primeira casa vê a casa que eu moro agora, vai ficar perdido. É que quem viu você no processo não vai conseguir acreditar aonde Deus vai te levar. Ei, lindo, o processo é proporcional ao tamanho do plano que Deus tem para você. Então escute bem, é difícil, é complicado, é cansativo. Se é ruim desse jeito, meu lindo, agradece, porque se o treinamento é assim, imagina a missão principal. Sinistro. Jesus, entendemos. É difícil, né, Senhor? Nunca é fácil. Poxa, a vida bem na nossa vez podia ser, mas não é, Jesus, eu sei que não é. Porque o Senhor não trabalha com pessoas despreparadas. O Senhor não trabalha com pessoas que desistem. O Senhor não trabalha com pessoas que param no caminho. E Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos viver o processo completo, até que um dia os nossos olhos enxerguem não mais pela fé, mas de maneira tangível aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas enquanto isso não acontece, em cada fase, em cada estação, seremos gratos a Ti. Em nome de Jesus.